Bom dia, galera do 8º ano do Fluminense. Vamos para mais uma aula, né, do segundo bimestre. Conteúdo que a gente já vem introduzindo, né, nas semanas anteriores, que é a respeito do continente americano, mais precisamente agora a respeito dos Estados Unidos, do qual a gente já, nas últimas aulas, trabalhou a questão da economia, né, bem como a parte física dos Estados Unidos. E agora a gente vai enfatizar características gerais, né, da população norte-americana e do desenvolvimento daquela sociedade, ok? Vamos lá. Então aqui ele coloca para a gente no gráfico do mapa do país, a localização e também a maior concentração de população, né, onde se encontra, bem como as características dessa população, tá? Do qual a gente percebe uma maioria, né, de origem branca, acima de 77%, e depois você tem ali, no caso dos brancos, você também coloca a origem dessa população hispânica, tá? Ou latino-americana. População afro-americana, 13%, asiática, 5,4%, e indígena, apenas 1,2% da população, ok? Depois vocês veem com mais calma. Bom, a quantidade de latinos nos Estados Unidos é considerável, né, em torno de 50,5 milhões de pessoas. Então a gente pode dizer, inclusive, que o espanhol, né, é uma segunda língua, praticamente não oficial, mas uma segunda língua falada nos Estados Unidos, principalmente pelo fato, né, de um grande contingente da população, em torno de 16,3%. Então, 1 em cada 6 indivíduos e 1 em cada 4 crianças são de origem latina nos Estados Unidos, tá? Sem falar, importante destacar, que você tem ali uma parte, né, uma porção da população dos Estados Unidos que tem muitos filhos, né, em maior número do que os de origem anglo-saxônica. Então essa população de origem latina tende a crescer no país, tá? E aqui você tem a porcentagem, né, também dessa massa de população que lá vive, né? A grande maioria de origem mexicana, 65,5%, porto-riquenhos 9%, salvadorenhos um pouco acima de 3%, cubanos acima de 3%, dominicanos 2,8%, guatemaltecos 2,2% e colombianos 1,9% da população dos Estados Unidos. Bom, aqui um cálculo de densidade demográfica do país, né? A gente sabe que essa é uma média que é feita, né, na verdade, em cima da área, né, a população dividida pela área, tá? Então, assim, a gente percebe que a densidade demográfica, 34,88, ela é uma densidade baixa, tá? No entanto, a gente percebe também, né, que você tem nos Estados Unidos áreas muito povoadas, tá certo? E outras áreas que são grandes vazios, tá? Então essa média ela não acaba sendo regra, correto? Quando você percebe as áreas, por exemplo, do nordeste dos Estados Unidos ou da região dos Grandes Lagos, né, que nós vimos, 2 grandes megalópolis que lá existem, bem como da Califórnia. Então ali você tem uma densidade demográfica muito maior, né, comparada à área. Aqui a gente consegue perceber essa característica, né, região ali nordeste, né, muito populosa, bem como a região de fronteira com o Canadá, os Grandes Lagos, também muito populosa. O território ali da Flórida, né, vem crescendo muito ali a população, bem como na Califórnia, né, no estado da Califórnia, do qual você tem ali também mais uma megalópole, que é a San, que nós vimos na aula anterior. Aqui ele apresenta para nós um gráfico comparativo, né, das áreas urbanas e rurais dos Estados Unidos. Então é importante destacar que a área urbana ela é 82%, é muito grande, tá? A maior parte da população, de forma esmagadora, vive em cidades, em núcleos urbanos, e apenas 18% no campo. O que mostra também a necessidade de pouquíssima mão de obra, né, no trabalho. A gente viu isso na aula anterior, na agricultura, né, nas atividades primárias nos Estados Unidos, porque
trata-se de atividade ali desenvolvida de forma muito moderna, com maquinário e com toda a tecnologia empregada, tá, que faz com que não haja necessidade de tantas pessoas trabalhando no campo. E aqui ele coloca para a gente à esquerda, né, as 3 grandes megalópolis que a gente deu atenção maior na aula passada, né, Sheepits, que vai de Chicago a Pittsburgh, Boss Wash, de Boston a Washington, e Sansan, de São Francisco a San Diego. Aqui fica bem objetivo para a gente no gráfico, as grandes aglomerações urbanas, né? Então o Nordeste é a região dos Grandes Lagos, bem como a região da costa do Pacífico, onde se situam inclusive as 3 grandes megalópolis do país. Então a megalópole mais antiga, né, que vai de Boston a Washington, que a gente inclusive já viu na aula passada, né, do qual você tem cidades importantes do ponto de vista industrial e financeiro. A megalópole de Sheepits, também uma área muito importante, faz fronteira com o Canadá, né, e ali você tem uma grande estrutura, né, de portos fluviais e que vão desembocar no Oceano Atlântico por meio do Rio São Lourenço. Tá? É uma área industrial muito antiga, tá? Que é conhecida hoje como Cinturão da Ferrugem, né? Principalmente por conta da produção de automóveis nos Estados Unidos. E a megalópole mais recente, né, que nós já vimos, é de San Diego a São Francisco, que fica no estado da Califórnia, é a área mais moderna da economia dos Estados Unidos atualmente, né? No caso, você tem ali empresas da 4ª Revolução Industrial. Bom, vamos analisar o IDH, aqui em especial o analfabetismo, a renda per capita e a expectativa de vida dos Estados Unidos. Então, no ranking, os Estados Unidos aparece ali como 15º no IDH, uma posição, né, óbvia, de países desenvolvidos. E assim, atrás de alguns países, mesmo sendo a primeira economia do mundo, principalmente pelo fato de você ter ali uma grande desigualdade social, em especial com relação às minorias. E é isso, galera. Espero ter ajudado. Na nossa aula a gente vai tirar dúvidas a respeito da sociedade americana e suas principais características. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.